Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e vos falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Hoje nós vamos estudar a 13ª lição, a última de um trimestre riquíssimo, que estudamos os livros de Ruth, a Moabita, que se casou com um judeu e foi redimida em Israel por Boaz. E também sobre Esther, uma judia que se casou na Pérsia com o rei Xerxes, o famoso Assuero. Hoje nós vamos estudar na 13ª lição, fechando esse trimestre, Esther, a portadora das boas novas. Nós iniciamos esse trimestre estudando sobre duas importantes mulheres na história de um povo, a Moabita Ruth e a judia Esther. Estudamos o livro de Ruth na lição 2, na lição 3, o encontro de Ruth com Boaz, na lição 4, lição 3, Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor quando fizeram o trajeto do retorno para a terra de Canaã, lição 4, o encontro de Ruth com Boaz, 5, casamento de Ruth com Boaz, lição 6, o livro de Esther, uma panorâmica sobre o livro, os 10 capítulos. Lição 7, a deposição da rainha Vasti, que perdeu o trono, e a ascensão de Esther, que assumiu o seu lugar. 8, a resistência de Mardoqueu diante da pressão de Ramã. 9, a conspiração de Ramã contra os judeus, o plano maligno para exterminar os judeus. 10, o plano de livramento e o papel de Esther. 11, a humilhação de Ramã e a honra de Mardoqueu. 12, o banquete de Esther, denúncia e livramento. E hoje, Esther, a portadora de boas novas. Nesta lição, nós vamos estudar nos 3 capítulos debaixo de 3 objetivos. O primeiro deles será explicar o pedido de direito de defesa do povo judeu e a concessão do rei. Segundo, discutir as boas notícias da rainha Esther para o seu povo. Terceiro, conscientizar a respeito do papel da mulher cristã para ser relevante no mundo. O cristianismo, de fato, ele colocou a mulher em um lugar que o Oriente não lhe dava. E somente o cristianismo para dizer que macho e fêmeas se tornam um em Cristo Jesus. O textuário da nossa lição nos diz: e para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. O textuário faz referência à grande notícia que os judeus teriam o direito de lutar por sua liberdade, teriam o direito de lutar por suas vidas. A liberdade é a liberdade para viver, não era só liberdade para estar em um lugar. Era liberdade para viver. Estava em jogo a sobrevivência, a vida, pois havia um decreto da parte de Ramã, assinado com o sinete, com o selo do rei, que era o seu anel, com o sinete marcado, para exterminar todos os judeus, desde a Índia até a Etiópia. Não havia uma parte dos continentes que os judeus estivessem espalhados, que o Império Medo-Persa havia conquistado, que os judeus não devessem ser exterminados. Era um extermínio global, universal. No entanto, esse plano foi colocado por terra quando uma nova lei será criada para que os judeus possam se defender. Então, quando essa notícia chega, se espalha, é notório que a alegria esteja invadindo os corações. Então, o capítulo 8 do livro de Esther diz: naquele mesmo dia o rei Assuero deu à rainha Esther a casa de Ramã, inimigo dos judeus, e Mordecai foi trazido à presença do rei, porque Esther revelou que ele era seu parente. O rei pegou o seu anel sinete que havia tomado de Ramã e o deu a Mordecai. E Esther pôs Mordecai por administrador da casa de Ramã. Esther voltou a falar com o rei e ela se lançou aos pés dele e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Ramã, o Agagita.
e a trama que ele havia arquitetado contra os judeus. O rei estendeu o cetro de ouro para Ester. Então ela se levantou, pôs-se em pé diante do rei e disse: se for do agrado do rei, se eu achei favor diante dele, se isto parecer justo aos olhos do rei, e se nisto lhe agrado, que se escreva uma ordem revogando os decretos concebidos por Ramã, filho de Hamedate, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que se encontram em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver a desgraça que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Dizia Ester. Então o rei Assuero disse à rainha Ester e ao judeu Mordecai: eis que dei a Ester a casa de Ramã, que foi pendurado numa forca, porque tinha planejado matar os judeus. E agora, em nome do rei, escrevam aos judeus o que bem lhes parecer e selem o documento com o anel sinete do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e que forem selados com seus anel sinete não podem ser revogados. Então foram chamados imediatamente os secretários do rei aos 23 dias do mês de Sivan, que é o mês terceiro, e segundo tudo que Mordecai ordenou, foi redigido um decreto para os judeus, aos sátrapas, para os governadores e para os oficiais das províncias, que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever na sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero, e se selou com o anel sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros montados em ginetes criados nas estrebarias do rei. Nas cartas do rei, permitia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se organizassem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, que se saqueassem os seus bens. E no mesmo dia, e em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, uma cópia da carta que se determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que os judeus se preparassem para aquele dia para se vingarem dos seus inimigos. Os mensageiros montados em ginetes que usavam o serviço do rei partiram imediatamente, impelidos pela ordem do rei, e a lei foi publicada na cidadela de Suzã. Então Mordecai saiu da presença do rei com trajes reais em azul celeste e branco, com uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, júbilo e honra, que é o nosso texto 8:16. Então nós lemos no capítulo 8, de 1 a 16. Para os judeus foi um dia de muita empolgação, receber a notícia que podiam se defender e defender os seus bens, pois estavam ameaçados de ser espoliados e assassinados no mesmo dia. E havia muitos grupos já articulados para realizarem este intento, pois havia gente interessada nos bens materiais dos judeus que prosperavam em todos os lugares. Mas agora a notícia veio inversa. A notícia era de lutar pela vida. Esse decreto, esse novo decreto, está dentro da providência divina, que obscurece os planos do maligno e abençoa os seus filhos com a sua luz de salvação. Então a verdade prática nos diz: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Somente Deus tem esse poder de transformar maldição em bênçãos, como está escrito em Neemias, capítulo 13, versículo 2. A nossa introdução nos diz: o drama dos judeus nos dias do rei Assuero estava chegando ao fim.
o rei editou um decreto concedendo o direito de defesa para as comunidades judaicas de todas as províncias persas. Olha, o decreto já circulava há quase 3 meses pelo Império, e isso significa que é quase 4 meses de dor, de sofrimento, de luto, vestidos de panos de saco. Os judeus dormiam e acordavam com desespero que eles iriam morrer e estavam sentenciados no mesmo dia. Mas agora Deus mudou a sorte do seu povo. Deus mudou a sorte do seu povo. Esté agiu como difusora de boas novas e Mardoqueu foi engrandecido em todo o império. Deus se apropriou da situação para mudar o quadro da história. Uma nova página começa a ser escrita para o povo a partir da Pérsia. O pedido de defesa para os judeus e a concessão do rei. A humildade de Esté e sua súplica. Assuero foi devidamente informado da gravidade do decreto redigido por Ramã e assinado com seu anel. Quando Ramã propôs que havia um povo que não obedecia às leis do rei, que mereciam ser eliminados, o rei não perguntou que povo seria esse, pois os persas haviam dominado o mundo todo antigo, praticamente. Então havia muitos povos. E ele disse que eles estavam espalhados também por Suzã. Então o rei não queria ter problemas, deixou por conta de Ramã, sem questionar. E não sabia ele que a sua esposa estava envolvida no plano de eliminação de Ramã. No dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, entre fevereiro e março do nosso calendário, os inimigos dos judeus poderiam matá-los em todas as 127 províncias do extenso Império Persa. Assuero está informado que o decreto está selado, é com seu anel, mas o que ele não sabia é quem era o povo, o objeto desse destino, dessa chacina. O que poderia ser feito para evitar esse extermínio em massa? De maneira reverente, com toda a humildade. Esté suplicou ao rei que revogasse a sua ordem, pondo fim ao intento de Ramã. No entanto, que o rei vai responder é que a lei dos medos e persas não pode ser revogada. Se ela não pode ser revogada, então pode ser criada uma nova lei, uma nova proposta, que é a proposta de defesa. E foi o que aconteceu. Se você sabe que tem uma lei de extermínio e tem outra com direito, dando direito à vida, a lutar e exterminar quem vier exterminar, então isso já impediria muita gente de tentar praticar a primeira lei, porque a última lei é a que prevalece. Então foi o que aconteceu aqui. A lei de defesa, né? O pedido de Esté, conforme o capítulo 8, 7 e 8 diz assim: então o rei Assuero disse à rainha Esté e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esté a casa de Ramã, que foi pendurado numa forca porque tinha planejado matar os judeus. Agora, em nome do rei, escrevam aos judeus que bem lhes parecer, e sele o documento com o anel sinete do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, que forem selados com seu anel sinete, não podem ser revogados. Então, vamos construir uma nova lei, a lei de defesa. Da segurança jurídica. Apesar de todos os aspectos tirânicos, autoritários e excêntricos dos reis da Pérsia, como o próprio Assuero havia um limite para suas ações, o império da lei dos medos e persas. Então, os próprios reis, eles estavam condicionados à própria lei. A lei, sendo assinada pelo rei, entrava em vigor. Mas até que uma nova lei fosse instituída, o rei teria que estar debaixo da própria lei. Então, quem determina as regras é a lei. Então, a lei emana do rei e se volta para o rei. E eles precisavam honrar essa lei. Então, se buscava na lei, se não tem nada escrito, se não instituir uma nova lei, como foi no caso de Vasti, ela não teria sido destronada. Mas ele tinha que estar julgando e agindo de acordo com a lei. E o que acontece aqui?
Dario, o pai de Assuero, viveu uma experiência parecida e não violou a norma, mesmo estimando muito a Daniel, não podia livrá-lo da cova dos leões. Daniel capítulo 6, foi criada uma lei e assinado com o anel sinete do rei. E Dario, ele não pôde revogar essa lei, teve que sentenciar Daniel, mesmo gostando de Daniel. Mas o Deus de Daniel o livrou. Em qualquer nação, todos devem estar sujeitos à lei, conforme Romanos 13:1, que todas as autoridades são instituídas por Deus. Desde que essas leis não venham infringir as leis de Deus, elas precisam serem respeitadas, honradas por todos, porque todos são iguais perante a lei. É o que chama de isonomia. Iso igual, e nomia lei. Todos são iguais perante a lei. Jesus deu-nos um exemplo quando mandou pagar o imposto, o tributo de César. Dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mandou pagar o imposto do templo e pagar o imposto de César. Jesus era o cumpridor da lei. Então, todo cristão precisa também, no máximo, cumprir a lei. Em países democráticos como o Brasil, todos os aspectos da vida pública e privada são regrados por um ordenamento jurídico, sob uma Constituição que a todos vincula. Nós vivemos numa democracia e, infelizmente, muitas vezes a palavra democracia tem sido utilizada como máscara para camuflar um semblante tirano, injusto, em que aqueles que se utilizam da lei não o fazem em prol da lei, mas em causa própria, muitas vezes gerando desconforto e dissabores por conta da injustiça por trás. A democracia, muitas vezes, ela causa aberturas para que alguém abuse da democracia como se fosse democracia. Isso é necessário para que se haja previsibilidade e segurança jurídica. Nenhuma pessoa poder estar acima da Constituição Federal, não deveria, mas infelizmente temos visto até pessoas se opondo à própria, se colocando acima da própria Constituição. Ninguém pode agir de modo a violá-la. As alterações constitucionais possíveis somente podem ser feitas pelo parlamento, onde atuam os representantes eleitos pelo povo. Essa, pelo menos, é a moldura constitucional, é a moldura, né, que pega esse quadro chamado democracia. E deveria ser, assim, o efeito da lei que emana do povo e para o povo. Então, oremos pelas autoridades de nosso país, é o nosso dever. Pois todos precisam estar sujeitos à lei. Então, o direito de defesa, uma nova lei que favorecia os judeus e iria agora neutralizar grupos organizados de extermínio aos judeus. Assuero não podia revogar seu decreto, mas emitiu outro, uma espécie de contraordem que permitia aos judeus exercerem seu direito de defesa diante de seus inimigos. No dia assinalado no decreto anterior, o texto nos faz entender que havia em todo o reino grupos sistematicamente hostis aos judeus. Está muito claro em cada texto, capítulo 8, versículos 11, 13, capítulo 9, 1, 2 e 5, nos mostra que havia grupos que já estavam com interesse nos bens dos judeus e por isso estavam dispostos a eliminá-los, outros que os odiavam por alguma razão. Então, chegou a hora de uma nova lei entrar em ação e beneficiar o povo de Deus. Não era, portanto, uma vingança gratuita e indiscriminada. A ordem foi enviada para todas as províncias e produziu muita alegria entre os judeus e temor em todos os povos. Muitos chegaram a se tornar judeus. Isso aqui é fantástico. O capítulo 8, versículo 17 mostra que o efeito positivo trouxe conversão ao judaísmo. Veja só, se tornar judeu é crer como judeu, é confiar no Deus dos judeus.
Também em cada província, em cada cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e júbilo, banquetes e festas. E muitos que eram dos povos da terra se tornaram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Imagina aí quantos dias de opressão e pressão os judeus vivenciaram dentro da Pérsia, porque alguns questionavam, talvez, como está escrito no Salmo 42, onde está o teu Deus? Por que te perturbas, ó minha alma? Onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? E agora, com essa resposta, muitos começaram a entender que o Deus dos Hebreus era um Deus vivo e que age em favor do seu povo. E isso levou alguns a se converterem a esse Deus, se tornarem judeus, ou seja, praticantes da fé judaica. A rainha Esté escreve boas notícias ao seu povo. A comemoração dos judeus. O dia 14 do 12º mês foi de grande festa para os judeus em todo o Império Persa. Olha, o 12º mês não deve ser confundido com o nosso calendário, que é o mês de dezembro. O calendário judaico é diferente, né? O 12º mês, ele fica justamente entre o mês de fevereiro e março, que é o mês de Adar, conforme aqui, ó, você está na Adar, tá vendo? O primeiro mês do calendário judaico é o mês de Nissan. É a Bíblia Nissan. O Nisan, o mês das espigas. O segundo mês é Iyar. O terceiro é Sivan. O quarto é Tamuz. O quinto é Ave. O sexto é Lu, Tishrei, Shesvan, Kislev, Tevet, Shevat e Adar, que é o 12º mês, que é entre fevereiro e março. Então, a forma calendário judaico é o calendário lunar. Não é um calendário solar. O nosso é pelo sol. Quando o dia nasce, começa o dia. Quando o sol ilumina a terra. O calendário lunar, os judeus houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, ele é lunar. Ele pega à noite. É diferente. Por isso que o 12º mês dá entre fevereiro e março. O sentimento de alívio pelo grande livramento tomou conta do povo judeu e precisava ficar marcado. Mardoqueu registrou os fatos e escreveu carta para os judeus em todas as províncias, instituindo uma festa comemorativa, a festa de Purim. Ramã havia lançado sorte em aramaico é pur, para matar os judeus no dia 13 de Adar. Agora, no dia 14, seria estabelecido como um dia de festa, um feriado nacional a ser inscrito na história judaica para comemorar o livramento que Deus dera ao povo judeu. É interessante que essa data agora será comemorada como 14 e 15, como a festa de Purim. Purim é o plural de sorte, né? Sortes. A primeira sorte foi para a morte e a segunda sorte para a vida. Então, é a festa das sortes. E a sorte de Deus é a que prevaleceu. Então, ela será comemorada dia 14 e 15, conforme nos mostra o livro de Esther, que a partir de agora eles vão estar comemorando essa festa nesses 2 dias. Quando as cartas chegaram, eles receberam a oportunidade de lutar por suas vidas e a comemorar nesses dias 14 e 15 a festa de Purim. Conforme diz o capítulo 9 do livro de Esther, diz assim, versículos 16 em diante, 9, 16 em diante. Também os demais judeus que viviam nas províncias do rei se reuniram e se organizaram para defender a vida e se livrar dos seus inimigos. Mataram 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Isto aconteceu no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Mas os judeus de Suzã se reuniram nos dias 13 e 14 do mesmo mês. Descansaram no dia 15 e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Por isso os judeus das vilas que moram nas aldeias dos campos fazem do dia 14 do mês de Adar
um dia de alegria, de banquetes e festas, um dia que mandaram presente uns para os outros. Versículo 21. Ordenando-lhes que comemorasse o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês, todos os anos, como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, o mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa, e que esses fossem dias de festa e de alegria, de troca de presentes e dádiva aos pobres. Veja que os dias 14 e 15 de Adar é o dia da festa de Purim, até hoje, um novo feriado no calendário judaico. Quando os judeus sofreram a grande opressão no Egito, Deus lhes deu a festa da Páscoa. Quando os judeus sofreram pelo deserto o ataque dos amalequitas enquanto peregrinavam e caminhavam para a terra de Canaã, Deus lhes deu a festa dos tabernáculos. Enquanto os judeus lutavam para sobreviver por conta da profanação dos sírios nos dias de Antíoco, 168 a.C., tentando erradicar a religião judaica, Deus lhes deu a festa de Hanukkah, a festa das luzes, a festa da purificação. Enquanto os judeus sofriam debaixo da ameaça do extermínio no Império Medo-Persa, Deus lhes deu a festa de Purim. Então, sempre os judeus terminam com uma festa. Por trás da ameaça e do sofrimento, eles sempre comemoraram com uma festa. Então, na guerra do Yom Kippur, em 73, os judeus foram atacados brutalmente e isso se converteu em mais uma festa dentro do dia de Yom Kippur. Na Guerra dos 6 Dias, os judeus foram atacados por 5 nações. Mais uma vez eles lutaram e triunfaram. Isso virou uma festa da Guerra dos 6 Dias. Então, é muita festa para o povo judeu, né? A carta e o decreto de Esther. As cartas eram escritas em diversos idiomas, pois os persas tinham esse cuidado de escrever em todos os idiomas do império, cuidadosamente, para que todos ouvissem, todos entendessem e guardassem os mandamentos dos persas. Eles passavam em todos os idiomas. Depois da primeira carta enviada por Mardoqueu, Esther e o primo escreveram uma segunda carta confirmando a instituição da festa de Purim com 2 dias de duração. Era a primeira vez que a rainha Esther se dirigia ao seu povo. Ao sair de sua pena, a instituição da festa estava fundamentada agora em um decreto real. Então a própria Esther pegou a pena, escreveu, assinou, e a gente vê que Esther não era apenas uma rainha de sentar ao lado do rei, mas também de atuar nas grandes decisões do império. E ela contribuiu para que essa festa tivesse um bom andamento. Veja o capítulo 9, versículo 32. E o decreto de Esther estabeleceu estas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Então, o decreto de Esther. Ela foi uma rainha ativa no meio da sua sociedade, no meio do seu povo. Não apenas intercedeu, não apenas esteve junto ao rei, não apenas apelou para a morte do seu inimigo, mas também agiu instituindo leis favoráveis ao seu povo. Mardoqueu assumiu o posto de Ramá. A exaltação de Mardoqueu. Assuero conhecia Mardoqueu, mas não sabia de seu parentesco com a rainha Esther, até a denúncia dos malfeitos de Ramá. Então, Esther, no capítulo 8, versículo 1, ela apareceu na presença do rei e revelou que Mardoqueu era seu parente. Se ele já havia defendido a vida do rei antes, se ele foi reconhecido pelo rei agora e recompensado, o que lhe falta agora senão o posto de Ramá? É o que vai acontecer. Assuero deu a Mardoqueu o anel que havia dado a Ramã e Esther o pôs sobre a casa do Agagite,
Mas ainda não era tudo. Depois da morte dos inimigos dos judeus, Assuero engrandeceu ainda mais a Mardoqueu, pondo-lhe como segundo maior do reino, posição que era ocupada por Hamã. Capítulo 10, versículo 3 diz: Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de sua nação. Veja que o quanto ele era nacionalista, o quanto ele amava o seu povo, que ele se doou pela causa do seu povo, né? Então, o progresso de Mardoqueu na Pérsia é notório aqui nesses textos, como ele foi exaltado. Foi um homem público, foi um homem exemplar, foi um homem próspero. O propósito de Deus é usar seus servos em todas as áreas da vida. Então, não existe uma área que o cristão não possa estar atuando. Ele, tendo a vocação de Deus, ele precisa atuar em qualquer lugar, contanto que não se deixe corromper o seu coração. Não existe lugar corrupto, existe coração corrupto. Não existe. A sociedade pode estar corrompida, mas se o meu coração não estiver, o meu coração estando em Cristo, eu vou lutar contra a corrupção e mostrar para o povo o que é um povo nascido de novo, que faz a diferença. Então, a gente vê isso, que Mardoqueu ele agiu de forma honrosa. A mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. O Novo Testamento dá um lugar às mulheres, no qual ninguém vê no Antigo Testamento semelhante, né? Há algumas mulheres de destaque no Antigo Testamento, como Abigail, que intercedeu por toda a sua casa, seu esposo, e salvou toda a sua fazenda, né, diante de Davi. Nós vemos uma mulher sábia que salva uma cidade quando estão em busca da cabeça de um homem e vão destruir a cidade, e ela, quem é a porta-voz da mensagem de sabedoria, e corta a cabeça do homem e joga para o povo, para os soldados. A Bíblia fala de Débora, que liderou os juízes numa grande batalha decisiva para a nação de Israel. Depois escreveu um cântico extraordinário sobre essa vitória. E outra mulher também se destaca, dando um basta nessa batalha, quando corajosamente, ousadamente recebe o seu inimigo na sua tenda, coloca-o para dormir, lhe dá leite e crava-lhe nas frontes o seu prego de madeira, que era a sua estaca que prendia a tenda no chão. Então ela pegou o maço e cravou-lhe na cabeça. Isso mostra as mulheres ousadas e corajosas que contribuíram. Fala de Miriam, irmã de Moisés, que era profetisa. Fala de muitas mulheres de sucesso na Bíblia. Mas existem outras mulheres contemporâneas também que deixam suas marcas na história. A mulher, no Novo Testamento, ela ganha destaque. A gente vê no livro de Lucas, no primeiro capítulo, destaque para a esposa de Zacarias, o destaque para a profetisa Ana, que não se afasta do templo, o destaque para Maria, a judia, que será a mãe do Messias, os cânticos das mulheres que aparecem, as mulheres como primeiras testemunhas, as mulheres como patrocinadoras do ministério de Jesus, em Lucas capítulo 8. Então, é muito comum ver isso, as mulheres que Jesus se deixa tocar, as mulheres que Jesus gasta tempo com ela, quando seus discípulos não querem, como a mulher samaritana. A mulher, a partir de Cristo, ela é chamada para exercer o seu direito de mulher cristã, né? O direito de humanidade. A mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo, uma mulher notável. Mardoqueu e Esté exercem um papel de altíssima relevância no Império Persa, principalmente em relação ao povo judeu. Para isso, não foi preciso disputa ou inversão de papéis. Esté chegou ao cargo de rainha sob profundo respeito e obediência e honra ao primo Mardoqueu, que ele havia criado como filha. Mesmo sendo rainha, estava mostrando respeito a Mardoqueu. E foi debaixo da ordem dele que ela foi ao encontro do rei. A forma como se dirigia e honrava Assuero
contrastava com a atitude reverente de Vasti, que foi destronada por isso. Então, isso faz com que a mulher que teme a Deus seja louvada, seja elogiada, porque ela tem uma atitude diferente. A banal guerra dos sexos. Existe uma peleja construída, principalmente pela sociedade contemporânea, que constrói uma cultura aversiva de colocar o homem contra a mulher. A disputa pelo poder, pelo emprego, pelo salário, a disputa pelo lugar. E a proposta do movimento feminista não é só a disputa, é a erradicação do homem, a eliminação do homem. Para isso, tenta construir uma sociedade efemizada ou efeminada. A banal guerra dos sexos. Deus não entra em disputas banais como a tal guerra dos sexos, que visa instilar ódio e aversão entre homens e mulheres. E aí já existe o ódio contra o homem, que chama a misandria. O misógino, de mísel é ódio, e gine é mulher. Misoginia é o ódio à mulher. Mas a misandria é o ódio ao homem. Andres, homem, varão, macho. A misandria, já existe uma misandria, não é? As escrituras nos mostram que Deus fez macho e fêmea. Ele deu a mesma natureza, agora deu papéis diferentes, deu estruturas diferentes. Isso é inegável, né? Biologicamente, psicologicamente, emocionalmente. E essas diferenças é o que complementa um ao outro. São essas diferenças que dão beleza e alegria à vida e ao mundo. No final, julgará a todos conforme as leis perfeitas e justas que estabeleceu. Deus não é afetado por partidarismo e ideologias sexistas, achar que somente um sexo tem valor e o outro não. Isso chama homens e mulheres para serem relevantes no mundo. Não é por menos que o apóstolo Paulo nos diz assim, na primeira carta a Timóteo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, veja o que o apóstolo Paulo diz. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 11 a 12. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher. E tudo vem de Deus. Ou seja, tanto o homem quanto a mulher vêm de Deus. Então, os dois são interdependentes e não independentes. Né? Então, esse é o ponto mais importante. Já na carta aos Gálatas, veja que o apóstolo Paulo diz o que Cristo estabelece. Capítulo 3, versículo 28. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. O contexto cristão. Além das mulheres da Bíblia, diversas mulheres exerceram papéis importantes em toda a história da igreja, tais como Catarina von Bora, foi a esposa de Lutero, o grande reformador alemão, né? Ruth Graham, que é a esposa de Billy Graham, Sarah Kelly, que foi a esposa de Robert Kelly, que fundou a escola dominical no Brasil, né? Corrie ten Boom, que salvou muitos judeus, né? Uma judia de Amsterdã, que fez um grande serviço salvando os judeus, e entrou para a história por esse serviço altruístico notável, né? A Corrie ten Boom, um trabalho belíssimo. A Susana Wesley, que conseguiu educar John Wesley nos padrões mais elevados de piedade, né? Foi uma mulher notável na história do cristianismo. No contexto assembleano, Celina Martins de Albuquerque, que foi a primeira mulher a ter a sua experiência carismática, ou seja, o batismo com o Espírito Santo no Brasil, nas regiões do Amazonas, e abriu a sua casa e diante de uma experiência tremenda de 1h da manhã em diante,
e ela saiu contagiando outras mulheres. Então ficou registrado esse episódio. Lina Nystrom, que foi a esposa de Samuel Nystrom, né? E Zélia Brito também, Frida Vingre, que acompanhou o Gunnar Vingre, a Frida Vingre se converteu e veio para o Brasil, conhece o Gunnar Vingre e se casa com ele, a mulher se torna tradutora, a mulher se torna a primeira autora do Mensageiro da Paz, ela foi educadora, serviu por muito tempo no serviço de educação teológica, de ensinos da escola dominical, as bases todas foram estabelecidas, ela que escrevia, ela que ensinava, que formava os grupos, e ele saía para fazer missões e ela ficava tomando conta da igreja 3, 4 meses, né? Signe Carlson, também Elizabeth Nordutti, Florência Silva Pereira, Albertina Bezerra Barreto, Ruth Doris Lemos, Ivanda Freire, Eide Costa, que partiu há pouco tempo, recentemente. Então, Deus sempre levanta pessoas, muitas mulheres notáveis permanecem em atuação em solo brasileiro e em todo o mundo. Deus quer que as mulheres atuem. A carta mais importante do apóstolo Paulo, carta aos Romanos, foi escrita pelas mãos de Técio. Ele estava em Corinto, mas ele enviou para Roma pelas mãos de uma mulher. Então, as mulheres portadoras de boas notícias, as mulheres portadoras de grandes mensagens. Com alegria e gratidão, estamos concluindo o estudo dos livros de Ruth e Esther. Acima do papel humano, visto nestas histórias, nós vemos a providência divina. Contemplamos do começo ao fim Deus agindo em favor do seu povo, agiu em favor de Ruth, agiu em favor dos judeus, de Mardoqueu, de Esther. O Deus que tudo provê continua agindo em favor do seu povo e ele está agindo em nosso favor atualmente. Basta que creiamos e obedeçamos os seus mandamentos e servimos e continuemos a servir a ele com dedicação, amor e voluntariedade, pois ele é o Deus da providência. Que Deus abençoe você e até o próximo trimestre. Vamos estudar uma nova lição sobre o tema das promessas. Você está pronto para estudar essa lição? Então vamos juntos. Te aguardo na próxima semana. Um grande abraço.